No próximo capítulo da novela, Mania de Você, a teia de mentiras e traições se aperta ainda mais, e os segredos começam a vir à tona. Molina, sempre calculista, confidência a Rebeca, sua amante, que tem um plano infalível. Assim que recuperar o valioso quadro, dará um jeito de se livrar de Mércia de uma vez por todas. Ele acredita que está no controle da situação, mas subestima o perigo de brincar com o destino. Enquanto isso, Tomás recebe uma ligação que faz seu sangue gelar. Do outro lado da linha, criminosos exigem um resgate exorbitante. O desespero toma conta, e ele percebe que está diante de um dilema sem saída. Já Bruna, incapaz de carregar o peso da verdade, acaba revelando a Diana o pior pesadelo de sua vida. Hugo está com os dias contados. A revelação atinge Diana como um raio, e a dor da incerteza toma conta de seu coração. Determinada a lutar até o fim, ela implora para que Hugo refaça os exames. Será que ainda há uma esperança no meio dessa tempestade? Enquanto isso, Viola não perde tempo e lança uma acusação direta contra Mavi. Para ela, está claro que ele está tramando algo com Luma e os dois escondem um segredo. Mas o que eles realmente estão investigando? A resposta pode estar no ar, literalmente. Mavi e Luma vigiam Mércia de um jeito inusitado. Através de um drone, eles acompanham cada passo dela, tentando desvendar seus próximos movimentos. E parece que Mércia está prestes a tomar uma decisão importante. Com o quadro em mãos e pronta para entregá-lo a Molina, algo a faz hesitar. Será o peso da consciência ou a desconfiança de que está caindo em uma armadilha? O destino parece lhe dar um aviso quando, ao visitar a casa alugada por Molina, um detalhe não passa despercebido: um guardanapo sujo de batom. O objeto, aparentemente inofensivo, se transforma em uma peça crucial no quebra-cabeça da traição. Olhos nos olhos? Ela questiona Molina. Ele tentará se safar com suas mentiras de sempre? Ou desta vez a verdade virá à tona? O jogo está ficando cada vez mais perigoso, e cada detalhe pode mudar tudo. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Rod faz uma visita inesperada a Luma, certo de que essa é sua chance de conquistá-la. Fragilizada pela traição de Mavi, ela tenta resistir, mas um beijo arrebatador muda tudo. Rod se humilha, implora por um pingo de amor e está disposto a esperar o tempo que for necessário. Mas o que eles não sabem é que alguém os observa, e o que acontece em seguida vai te surpreender. A madrugada avança preguiçosa, e o silêncio no albacoa é interrompido apenas pelo vento que dança nas cortinas entreabertas do quarto de Luma. Ela está ali, sentada na beira da cama, os pensamentos pesando como chumbo. A traição de Mavi ainda é uma ferida aberta, pulsante. Ela se esforça para ignorar a dor, mas cada lembrança ressurge como um fantasma teimoso, sussurrando no escuro. De repente, um leve rangido na porta. Luma se vira num sobressalto, o coração dando um salto no peito. A luz amarelada do abajur revela a figura de Rod, encostado no batente da porta, as mãos nos bolsos, o olhar intenso. "O que você está fazendo aqui?" Ela se levanta de imediato, o semblante fechado, denunciando sua desconfiança. Rod dá um passo para dentro, devagar, como se medisse o terreno antes de avançar. "Precisava te ver, Luma. Preciso falar com você." O tom de sua voz carrega um peso difícil de ignorar. Ele não está ali à toa. Luma cruza os braços, sustentando o olhar dele. Há dias ela tenta se manter firme, se convencer de que não precisa de ninguém para seguir em frente. Mas a presença de Rod a abala. É impossível esquecer a história que tiveram, o quanto já significaram um para o outro. "Se é sobre Mavi, não quero falar sobre isso." Ela se antecipa, erguendo o queixo num gesto defensivo. Rod esboça um sorriso amargo, balança a cabeça. "Não é só sobre ele. Mas sim, eu sei o que aconteceu. Sei que vocês terminaram."
Luma desvia o olhar. Não quer parecer frágil. Mas Rod enxerga além da casca dura. Ele conhece Luma melhor do que ela gostaria de admitir. Eu preferi te dar um tempo antes de aparecer, mas, se quer saber a verdade, nunca deixei de pensar em você. O silêncio se instala como uma brisa gelada. Luma respira fundo, tentando processar as palavras dele. Um misto de nostalgia e cautela a invade. Rod, então, dá mais um passo à frente, reduzindo a distância entre os dois. Seus olhos a percorrem com uma intensidade que Luma tenta evitar, mas não consegue. Me diz que você não sente nada, que eu fui só um erro do passado e que você me esqueceu. Ela abre a boca para responder, mas as palavras não saem. No fundo, algo dentro dela grita que essa conversa está longe de terminar. E no exato instante em que pensa em um jeito de escapar daquela encruzilhada, o nome de Mavi surge, quebrando o silêncio e abrindo um novo jogo de verdades que nenhum dos dois está pronto para enfrentar. O nome de Mavi paira no ar como uma lâmina afiada, e Luma sente o corte invisível se aprofundar em sua pele. Ela respira fundo, cruzando os braços, como se isso pudesse protegê-la do turbilhão que Rod está prestes a trazer. Mas ele não recua. Pelo contrário, se aproxima mais um passo, seu olhar queimando de intensidade. Então é isso? Rod arqueia as sobrancelhas, estudando cada mínima reação dela. Você ainda pensa nele, mesmo depois de tudo? Luma solta uma risada seca, mas seus olhos brilham com algo entre raiva e mágoa. Eu penso no que ele fez, no que eu fui burra o suficiente para acreditar, mas pensar nele? Não. Ele que fique com a Viola, os dois se merecem. Rod estreita os olhos, como se as palavras dela não fossem o suficiente para convencê-lo. Ele percebe o tremor sutil na respiração dela, o jeito que seu maxilar trava, uma armadura prestes a rachar. Você tá mentindo para mim? Ele murmura, a voz carregada de certeza. Luma encara o chão por um instante. O silêncio pesa entre os dois. Ela quer negar, mas seria inútil. Ele a conhece bem demais. Eu não tô mentindo. Ela finalmente levanta os olhos, sustentando o olhar dele com firmeza. Mas não significa que eu tenha esquecido. Rod solta um suspiro pesado. A cada palavra de Luma, ele sente a raiva por Mavi crescer dentro dele como um incêndio incontrolável. E ele? Te procurou? Tentou se explicar? A pergunta sai com um tom de indignação contida. Luma solta um riso cínico, sacudindo a cabeça. Como se explicasse o imperdoável? Ele me procurou sim, mas foi só para dizer que sente muito, como se isso fosse apagar tudo. Os olhos dela brilham, e Rod percebe o ódio e a dor se misturando como uma tempestade prestes a desabar. Eu devia ter esperado o quê? Que ele largasse tudo por mim? A voz de Luma vacila. Ele nunca fez isso. Eu que fui a idiota. Rod aperta os punhos ao lado do corpo, contendo o impulso de bater na parede mais próxima. Ele odeia vê-la assim. Odeia que Mavi ainda tenha esse poder sobre ela. Você não foi idiota. Ele que é um covarde. Sempre foi. Luma engole em seco. No fundo, ela sabe que ele tem razão. Mas admitir isso em voz alta ainda é doloroso demais. E você? Ela levanta o olhar desafiadora. Tá aqui por quê, Rod? Veio me dizer que eu devia seguir em frente? Rod dá mais um passo, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Há algo diferente no olhar dele agora. Um brilho intenso, determinado. Eu vim porque eu sei que você merece mais. E porque... Ele hesita por um segundo, mas logo solta de uma vez. Eu ainda te quero, Luma. O coração dela dispara. Ela tenta rir, desviar o olhar, fingir que aquilo não a afeta. Mas o que vem a seguir a pega completamente desprevenida. Sem aviso, Rodi segura seu rosto com delicadeza, como se ela fosse a coisa mais preciosa que já tocou.
Os olhos dele dançam sobre os lábios dela, e antes que ela tenha tempo de reagir, ele se inclina, tomando a iniciativa que há tempos desejava. O beijo acontece, e por um instante, Luma esquece todas as dúvidas. Os segundos que antecedem o beijo parecem se estender no tempo, como se o universo prendesse a respiração junto com eles. Rod se inclina devagar, seus olhos cravados nos de Luma, esperando qualquer sinal de recusa. Mas ela não se move, não recua. E antes que a razão possa interferir, seus lábios se tocam. O primeiro contato é hesitante, um misto de desejo contido e incerteza. Mas à medida que o instante se prolonga, algo dentro de Luma se rompe. Ela se entrega, deixando-se levar pela sensação esquecida do calor de Rod, da familiaridade do toque, do gosto agridoce de um passado que insiste em não se apagar. Rod sente a entrega dela, e isso é tudo o que precisa para aprofundar o beijo. Suas mãos deslizam para a cintura dela, puxando-a para mais perto, como se temesse que ela escapasse. E talvez escape. Ele sabe que está pisando em gelo fino, que Luma ainda é uma tempestade de sentimentos conflitantes. Mas naquele instante, nada disso importa. Então, como um choque repentino, Luma desperta. Seus olhos se arregalam no meio do beijo e, num movimento brusco, ela o empurra. O contato se desfaz tão rápido quanto começou. "O que você está fazendo, Rod?" A voz dela sai rouca, carregada de emoções que nem ela consegue decifrar. Ele permanece ali, imóvel, o peito subindo e descendo em um ritmo acelerado. O olhar dele busca o dela, tentando entender o que se passa em sua mente. "Tô mostrando o que eu sinto", responde, a voz firme, mas embargada de sentimento. Luma passa a mão pelos lábios, como se quisesse apagar o que acabou de acontecer. Mas a verdade é que o beijo ainda queima, como uma marca invisível que não pode ser desfeita. "Você não pode..." Ela balança a cabeça, dando um passo para trás. "Eu não posso." "Por quê?" A pergunta de Rod vem carregada de frustração. Ele não entende. Ou talvez entenda, mas se recusa a aceitar. Porque ainda ama o Mavi. Luma abre a boca para responder, mas nada sai. Porque a verdade é que ela não sabe. Não sabe o que sente, não sabe o que quer. Tudo dentro dela é um caos. Eu preciso pensar." Ela desvia o olhar, tentando recuperar o controle sobre si mesma. Rod solta um suspiro pesado. Ele deveria insistir? Deveria tentar convencê-la de que esse beijo significou algo? Então, em meio ao silêncio carregado entre os dois, ele toma uma decisão. "Eu não vou desistir de você, Luma." A afirmação sai baixa, mas cheia de convicção. "Eu posso te dar o amor que você está procurando. Só me deixa provar isso." Ela aperta os olhos, respirando fundo. Mas Rod já decidiu. Se precisa se humilhar por um pingo de amor, ele está disposto a fazer isso. O que importa é que ela saiba que ele está ali, que vai esperar o tempo que for necessário. Luma, no entanto, não sabe se está pronta para isso. Rod sente o gosto da rejeição antes mesmo de Luma dizer qualquer coisa. O jeito que ela desvia o olhar, o tremor sutil em sua respiração, a forma como seus braços se cruzam como se quisesse criar uma barreira invisível entre os dois. Ele já perdeu antes. Sabe reconhecer quando alguém está escapando por entre seus dedos, mas não dessa vez. Ele dá um passo à frente, ignorando a tensão que se instala no ar. Seus olhos estão vermelhos, não de choro, mas de uma intensidade crua, desesperada. Ele se recusa a aceitar que aquele beijo foi em vão. "Luma, olha para mim." A voz dele sai rouca, carregada de um peso que ele não consegue esconder. Ela hesita, mas obedece. Os olhos dela estão marejados, mas sua expressão continua indecifrável. "Eu não quero te machucar, Rod." Ela sussurra, quase como se estivesse se desculpando. Ele solta um riso amargo, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso. "Machucar? Acha que dói mais do que ver você se afastando de mim?"
do que sentir que tô te perdendo para um cara que nem sabe te valorizar. Luma fecha os olhos por um instante, como se absorvesse o impacto das palavras. Não é sobre o Mavi. Não mais. É sobre mim. Eu não sei o que eu quero. Rod se agarra a essa fresta de esperança. Então me deixa esperar. Ele engole em seco, as palavras saindo como um último apelo. Me deixa ficar, nem que seja nas sombras, nem que seja só te vendo de longe. Mas não me manda embora. Ela morde o lábio e Rod percebe que sua resistência está enfraquecendo. Ele se inclina um pouco mais, sua voz agora quase um sussurro. Eu só preciso de um sinal, um pingo de amor, algo para me agarrar. Porque, se você disser que não há nada, eu juro que vou embora. O silêncio entre eles pesa como chumbo. O coração de Rod martela no peito enquanto ele aguarda a resposta que pode definir seu destino. Mas antes que Luma possa dizer qualquer coisa, um barulho do lado de fora os interrompe. Alguém está ali, observando. E essa conversa está longe de terminar. Molina pensa estar no controle, mas Mavi e Luma armam sua queda. Enquanto Mércia, dividida entre o passado e o presente, toma uma decisão chocante. No momento crucial, Molina enfrenta seu destino e Mércia paga pelos crimes do passado, enquanto Mavi e Luma se preparam para um novo começo com o nascimento do filho. Mas o desfecho dessa trama guarda uma reviravolta inesperada. E o que acontece em seguida vai te surpreender. O vento sopra forte sobre a ilha isolada, fazendo as árvores balançarem como se sussurrassem segredos antigos. Mércia, Molina, Mavi e Luma estão ali, reunidos pela governanta, que acredita que ainda pode reconstruir os laços dessa família destroçada pelo ódio e pela vingança. Mas a tensão no ar é palpável, um fio invisível prestes a arrebentar. Vocês não entendem? Ainda podemos ser uma família, diz Mércia, olhando fixamente para Mavi e Luma. Sua voz tem um tom quase suplicante, mas seu olhar vacila ao encontrar o de Molina. Mavi cruza os braços, seus músculos retesados de raiva. Você realmente acredita nisso, Mércia? Depois de tudo que vocês fizeram? Depois do que você e Molina fez com o pai de Luma? Ele se aproxima da governanta, seu tom carregado de desprezo. Não existe mais volta. Isso aqui não passa de um jogo sujo, e você sabe disso. Luma, por sua vez, não desvia os olhos de Molina. Não se faça de santo, Molina. Eu vejo nos seus olhos. Você já está tramando algo. Molina sorri de canto. Aquela expressão de quem está sempre um passo à frente de todos. Ele se inclina levemente para Luma e Mavi. Eu? Tramando algo? Francamente, que injustiça. Ele gira nos calcanhares e caminha lentamente ao redor deles, como um predador cercando suas presas. Mas já que vocês me conhecem tão bem, por que não se antecipam? Ah, espera. Vocês não podem, porque eu sempre estou no controle. Mércia fecha os olhos por um segundo, respirando fundo. Isso não é um jogo, Molina. Ele ergue uma sobrancelha e solta uma risada baixa. Não? Então o que estamos fazendo aqui, hein? Ele abre os braços, teatral. Porque para mim isso parece exatamente isso, um jogo. E eu pretendo ganhar. O silêncio que se segue é cortante. Mavi aperta os punhos. Luma contém o impulso de partir para cima de Molina. Então, algo chama a atenção de Mavi. O cachorro feroz que Mércia trouxe para vigiá-los está ali, imóvel, os olhos atentos a cada movimento. E, de repente, uma ideia se forma em sua mente. Se Molina quer um jogo, então ele terá um. Só que dessa vez, ele não será o vencedor. Mavi estreita os olhos e encara Molina com um olhar que transborda determinação. Você tem razão, Molina. Isso é um jogo. E eu já sei como acabar com ele. Mavi mantém os olhos fixos no cachorro que Mércia trouxe para vigiá-los. O animal, um imponente pastor belga, permanece atento, os músculos tensos, pronto para atacar ao menor comando. É aí que a ideia se forma na mente de Mavi. Ele respira fundo,
disfarçando a excitação que toma seu corpo. Então, Molina, já que gosta tanto de estar no controle, me diga, será que você consegue escapar de algo que não pode negociar? Molina franze o senho, desconfiado. O que diabos você quer dizer com isso? Luma percebe o brilho nos olhos de Mavi e se aproxima discretamente. Você tem um plano, não tem? Sussurra. Mavi apenas assente de leve. Ele percebe que o cachorro não ataca aleatoriamente. Ele obedece a comandos específicos. Com um pouco de observação, Mavi entende que Mércia usou uma palavra-chave para manter o animal sob controle. Agora, ele só precisa descobrir qual é essa palavra. Enquanto isso, Mércia caminha de um lado para o outro, inquieta. Eu trouxe vocês para cá porque queria consertar as coisas, mas vocês só sabem falar em vingança. Será que não podem pelo menos tentar enxergar o que eu estou tentando fazer? Molina solta uma risada seca. Consertar as coisas? Ah, Mércia, você perdeu o juízo de vez. A única coisa que precisa ser consertada aqui é essa palhaçada de família feliz que você inventou. Mavi aproveita a distração. Ele observa atentamente os movimentos de Mércia, os pequenos detalhes em sua fala, o jeito como ela olha para o cachorro antes de dar qualquer ordem. Ele está perto, muito perto. Então, num instante de clareza, ele ouve. Cerberus, senta. Mavi engole em seco. Cerberus. Esse é o nome do cachorro. Molina, alheio ao que se passa na mente de Mavi, caminha despreocupadamente até uma pedra próxima e se apoia nela. Bom, já que vocês não têm um plano melhor, acho que vou aproveitar um pouco esse ar puro. Quem sabe eu encontre um jeito de sair daqui antes de vocês. Mavi se vira lentamente para o cachorro, o coração acelerado. Ele tem a chave. Agora só falta usá-la. Mavi sente o sangue pulsar em suas veias. Ele tem a arma perfeita para derrubar Molina. Agora precisa ser rápido e preciso. Ele olha discretamente para Luma, que percebe seu plano no exato momento em que os olhos dele brilham com determinação. Mavi, o que você vai fazer? Swinga ela, num tom quase inaudível. Ele apenas segura sua mão por um breve segundo e sussurra. Confia em mim. Mércia ainda está no centro da clareira, os olhos carregados de frustração. Vocês continuam sem entender. Eu estou tentando evitar que isso vire um banho de sangue. Molina cruza os braços e bufa. E ainda insiste nessa baboseira. Mércia, se poupe do trabalho. A única coisa que nos mantém respirando aqui é quem for mais esperto. Ele caminha lentamente, jogando um olhar de canto para Mavi. E eu ainda sou o mais esperto. Mavi sorri de leve. Será mesmo? Num movimento rápido, ele se vira para o cachorro e solta em tom firme. Cerberus, ataca! O tempo parece parar. O cachorro arregala os olhos, os pelos do dorso se eriçam, e então ele avança como uma flecha na direção de Molina. Mas que merda! Molina tropeça para trás, tentando se esquivar. O rugido do cachorro ecoa pela ilha, um som feroz e ameaçador. Mércia grita, surpresa. Molina saca a arma. Sem pensar duas vezes, ele atira. O estampido rasga o ar e um latido estridente preenche a clareira. Luma se encolhe instintivamente, os olhos arregalados. Mavi, o cachorro! Mas Mavi não está mais olhando para Cerberus. Ele já está correndo na direção de Molina. Se o tiro foi a faísca, a luta que começa agora é o incêndio. Molina ainda está recuperando o equilíbrio quando Mavi o atinge em cheio no peito. Ambos rolam pelo chão em uma explosão de poeira e folhas secas. Os punhos de Mavi encontram o rosto de Molina com força, mas o vilão reage rápido, segurando Mavi pelo colarinho e jogando-o contra o chão. Você achou mesmo que podia me vencer, moleque? Mavi sente o gosto de sangue na boca, mas sorri, mesmo ali, caído. Acho não. Tenho certeza. Molina arregala os olhos por um instante confuso. E então, outro disparo ecoa pela ilha. Mércia está com uma arma apontada diretamente para Molina. O vilão leva a mão ao ombro, onde o sangue começa a escorrer. Ele encara Mércia incrédulo. Você atirou em mim?
Sua voz é um sussurro de pura fúria. Mércia, ofegante, não abaixa a arma. Você ia matar Mavi. Eu não podia deixar isso acontecer. A respiração de Molina se torna errática. Ele não sabe se sente dor ou ódio, mas o brilho assassino em seus olhos não se apaga. A luta ainda não acabou. A dor no ombro de Molina é latejante, mas seu ódio queima mais forte. Ele se recusa a cair. Mércia mantém a arma apontada, as mãos tremendo levemente. Não se mexa, Molina! O vilão ri. Um som rouco e cínico. Ah, Mércia, sempre tão previsível. Mavi sente os músculos tensos. Molina ainda é perigoso. Ele precisa acabar com isso agora. Luma se aproxima dele, os olhos arregalados. Mavi, cuidado! Ele ainda está armado! Molina se move rápido como uma serpente. Antes que alguém reaja, ele salta para cima de Mércia e torce seu pulso, forçando-a a soltar a arma. O revólver cai no chão, girando na poeira. Mércia grita de dor. Molina a empurra para longe, pegando a arma. Agora, ele tem o controle de novo. Parabéns, Mércia! Você finalmente escolheu um lado, só que o lado errado. Ele ergue a arma, apontando diretamente para a cabeça dela. Mavi avança sem pensar. Os dois homens colidem com brutalidade. Molina tenta resistir, mas Mavi o atinge no rosto com um soco seco e preciso. O vilão cambaleia para trás. A arma escorrega de suas mãos. Luma se lança sobre ela, pegando-a rapidamente e apontando para Molina. Acabou, Molina! O vilão respira pesadamente, passando a língua pelos lábios rachados. Seus olhos brilham de fúria e desespero. Vocês acham que isso aqui é um final? Eu nunca perco! De repente, ele se vira e corre. Mavi percebe tarde demais. Molina está indo direto para o penhasco. Luma grita. Ele vai fugir! Mércia tenta se levantar, segurando o ombro ferido. Não, ele vai tentar algo pior! Mavi dispara atrás dele. O vento uiva nos ouvidos. O chão se torna instável. Pedras soltas deslizam sob seus pés. Molina já está no limite da encosta. Os olhos fixos na água revolta lá embaixo. Você não vai escapar, Molina! Mavi rosna. O vilão gira nos calcanhares e sorri. Quem disse que eu quero escapar? Mavi percebe tarde demais. Molina não está fugindo. Ele está pronto para dar o último golpe. Molina encara Mavi com um sorriso torcido, o olhar insano e inflamado. Ele já não tem nada a perder. Sabe o que é engraçado, Mavi? Ele diz, deslizando a mão para dentro do paletó rasgado. Vocês acham que ganharam? Mavi estreita os olhos. Algo está errado. O instinto grita para ele reagir. Mas Molina é mais rápido. Num movimento ágil, ele puxa um punhal escondido e avança. Luma grita. Cuidado! Mavi se esquiva por um triz, mas sente o frio da lâmina roçar sua lateral. Ele gira o corpo e acerta Molina com um soco brutal no estômago. O vilão tropeça para trás, arfando, mas se recusa a cair. Ele avança de novo, como um animal ferido. Mércia assiste à cena, os olhos arregalados. Ela hesita. Molina, ainda de pé, cambaleia até a beirada do penhasco. O mar ruge lá embaixo, impiedoso. Mavi encara o inimigo, o peito subindo e descendo. Acabou, Molina! Molina ri, cuspindo sangue. Nada acaba para alguém como eu, garoto. De repente, ele sente uma pressão forte em suas costas. Mércia! A ex-governanta, com os olhos cheios de lágrimas, empurra Molina sem hesitar. Ele arregala os olhos em choque. O grito do vilão se perde no vento. Mavi, Luma e Mércia assistem ao corpo de Molina despencar no vazio até desaparecer na espuma furiosa do oceano. O silêncio é cortante. Mércia solta um suspiro trêmulo. Foi você quem o matou? Luma murmura surpresa. A ex-governanta fecha os olhos por um instante e quando os abre novamente estão cheios de uma estranha paz. Foi ele quem escolheu esse destino. Mas antes que qualquer um possa reagir, sirenes ecoam na ilha. Mércia se vira lentamente, o rosto pálido. Eles vieram por mim, não é? Mavi e Luma se entreolham. É o fim da linha para Mércia. E no último capítulo de Mania de Você, Mavi,
Agora sem luxo e com um novo propósito, faz uma vingança perfeita ao enterrar Molina de maneira desonrosa, mostrando que ele não tem mais nada a perder. Mas será que o vilão reformado realmente conseguiu deixar seu passado para trás? E o que Luma pensa sobre as mudanças de Mavi, enquanto ele busca um futuro longe da decadência e das sombras do passado? O que acontece em seguida vai te surpreender. Molina está morto. Seu corpo rígido e inerte jaz dentro de um caixão barato de madeira bruta, sem adornos, sem qualquer luxo que reflita a vida de excessos que ele sempre buscou. A cova está aberta, um buraco raso cavado sem capricho no chão seco do cemitério de indigentes. Não há flores, não há velas. Apenas um vento frio e cortante que assobia entre os túmulos esquecidos, como se a própria natureza zombasse do destino do vilão. O silêncio que paira ali não é de luto, mas de abandono. Nenhuma alma veio prestar condolências, nem amigos, nem família, nenhum padre para entoar uma prece. Apenas os coveiros, que cumprem a tarefa como quem joga fora um fardo indesejado. Um deles, suando sob o sol impiedoso, bate na lateral do caixão e resmunga: "Vamos acabar logo com isso. Esse aqui não tem ninguém que vá sentir falta. E de fato não tem. A madeira bate contra o fundo da cova com um baque seco. Nenhum cuidado, nenhuma honra. A terra começa a ser jogada por cima, engolindo aos poucos o último vestígio físico de Molina. Mas seu legado? Ah, esse ainda paira sobre os que ficaram." Do alto, a poucos metros de distância, Mavi observa a cena. Braços cruzados, olhar impenetrável. O vento bagunça seus cabelos, mas ele não se move, não pisca, apenas observa. Por um instante, sua expressão se mantém neutra, como se estivesse avaliando algo de longe, mas então um leve sorriso puxa o canto de sua boca. Não há ódio, tampouco satisfação escancarada. Apenas irônia. No fim das contas, Molina, você conseguiu o que tanto evitou a vida inteira, ele murmura, o tom quase divertido. Tornou-se um homem sem nome. A terra continua caindo, cobrindo o caixão como se o próprio mundo estivesse ansioso para apagar qualquer vestígio dele. Os coveiros terminam o serviço sem cerimônia e fincam no chão uma cruz de madeira barata, sem nome, sem datas. Apenas um número, apenas mais um. Mavi solta um suspiro longo, seus olhos dançam pelo cenário desolador à sua frente. Então, como quem finalmente vira uma página, ele se vira, ajeita o casaco e caminha sem pressa de volta para o carro. Mas antes de entrar, lança um último olhar para a cova recém-fechada. Descansa em paz. Se conseguir. Ele bate a porta do carro e parte, deixando para trás a poeira e os fantasmas do passado. No entanto, enquanto avança pelas ruas da cidade, algo se agita dentro dele. Não é alívio nem vingança concluída. É a certeza de que sua vida está mudando. E dessa vez, ele está disposto a abrir mão de tudo para seguir um caminho diferente. O vento assobia entre os túmulos e a tarde já começa a cair, tingindo o céu de uma cor dourada que mais parece uma última piada antes da noite tomar conta. Mavi ainda está ali, no cemitério esquecido, de pé, observando a cova onde Molina, seu pai, acabou de ser enterrado. O silêncio é quase absoluto, interrompido apenas pelos passos pesados dos coveiros, que já estão indo embora, deixando para trás a bagunça do enterro sem sentido. Mavi permanece imóvel por um longo momento. Não há raiva em seus olhos, nem alívio. É como se ele estivesse calculando cada centelha de emoção que poderia ter sentido, mas nenhuma delas o atingiu. Seu olhar está distante, perdido em algum lugar entre o passado e o futuro. Ele aperta os lábios e, por fim, diz para si mesmo, em um tom baixo, mas perfeitamente audível: "E aí está o fim do grande Molina, sem honra, sem nada." A irônia da situação não escapa a ele. O homem que passou a vida inteira tentando controlar tudo, manipular a todos, agora está reduzido a um simples número em uma cruz sem nome.
Mavi dá um passo à frente, o som de seu sapato esmagando a terra seca ecoa. E ele se abaixa um pouco, como se pudesse ouvir as últimas palavras de seu pai, que em vida sempre o desprezou. Mas o que Mavi escuta agora são apenas os ecos do vazio. Ele levanta o olhar e seus olhos brilham, não com remorso, mas com algo mais profundo, mais calculado. Como se ele soubesse que sua vingança não dependia de gestos grandiosos ou de escândalos públicos. Não. A vingança de Mavi será feita de sutilezas, de observações silenciosas e de palavras afiadas. Como aquela que ele agora pronuncia, num tom frio, mas carregado de sarcasmo. Ao menos você conseguiu algo que sempre quis, pai. Ser esquecido, invisível. Não importa mais quem você foi. Só importa o que você deixou. A frase paira no ar e Mavi, sem pressa, se vira e começa a caminhar de volta para o carro. Mas antes que ele dê mais um passo, uma voz familiar o chama. É Luma, que chega ali com passos rápidos, como se tivesse pressentido a necessidade de estar ali, naquele momento, ao lado dele. Mavi, você está bem? A preocupação em sua voz é evidente, mas seu olhar é firme, observador. Ele dá um sorriso pequeno, sem mostrar muito, mas o brilho em seus olhos denuncia algo a mais. Está tudo bem. Aquele homem já não existe mais, Luma. Agora é só uma lembrança distante. Luma o observa com um olhar penetrante. Há algo em seu jeito que não a convence por completo, mas ela decide não insistir. Sabe que há mais no que ele está dizendo do que ele está disposto a revelar. Ela se aproxima, quase desafiadora, e comenta: Você tem certeza de que está pronto para o que vem depois? Não é fácil deixar o passado para trás. Mavi olha para ela. Seus olhos se estreitam por um momento, e ele sorri. Mas não é um sorriso de felicidade. É um sorriso de alguém que sabe que, no fundo, o que o futuro reserva será tão imprevisível quanto o próprio destino. Eu sempre fui bom em seguir em frente, Luma. Nunca se sabe onde a próxima jogada vai nos levar. Ele sobe no carro, e Luma, ainda pensativa, entra ao seu lado. Mas antes de arrancar, ela pergunta, quase sem querer, como se estivesse tentando entender o que realmente se passa na mente dele. E o Molina? O que você vai fazer com ele agora? Mavi solta uma risada breve, quase desdenhosa, enquanto o carro começa a se mover. Já fiz o que eu precisava, Luma. O resto... Bem, o resto é o que ele sempre mereceu. O carro avança, deixando para trás o cemitério que agora guarda mais uma lembrança de um passado sombrio. E Mavi sabe sem dúvida alguma que aquele enterro não era o fim para ele. Não. Para ele, aquilo era apenas o começo de algo muito maior. A casa de Mavi está vazia, silenciosa, os corredores longos e frios, como se o eco das suas próprias decisões ainda pairasse nas paredes. O luxo que um dia preencheu cada canto agora é apenas um resquício do que ele foi. Ele caminha por ali, sem pressa, os passos soando abafados no piso polido. A decisão já está tomada, mas o peso ainda se sente. Ele para em frente a uma mesa de escritório, onde uma pilha de documentos está cuidadosamente empilhada. Seus olhos percorrem o papel com calma, mas sem hesitação. Ele já havia prometido a Viola há algum tempo que daria tudo o que possuía para ela. A promessa estava prestes a ser cumprida. Viola, ele murmura, como se sua voz fosse buscar algum eco nas sombras da sala. Você merece tudo isso e muito mais. Mavi fecha os olhos por um momento, mas não há dor. Em vez disso, há um senso de resolução, como se ele tivesse finalmente encontrado um propósito para a bagunça que sua vida se tornara. Ele pega a caneta e, com um movimento firme, assina o que precisa ser assinado. Mas em sua mente, ele não consegue evitar o pensamento. E agora? O que vem depois? Ele olha para os móveis de design caro, os quadros raros, as roupas que nunca usou,
Tudo tão supérfluo agora. Nada mais faz sentido. O que importa, ele sabe, é recomeçar. Para ele, a riqueza não é mais um prêmio, mas uma prisão. No entanto, enquanto toma a última decisão que o libertará dessa prisão, um pensamento se insinua. Eu sou o único responsável por tudo o que vivi até aqui. E também o único que pode mudar a minha história agora. Mavi pega uma caixa, começa a colocar seus objetos pessoais ali. Nada de valor, nada de luxo. Apenas o essencial, o que ele quer de verdade. Então, o telefone toca. A voz do outro lado é inconfundível. Mavi, você tem certeza disso? Não é tarde demais para repensar? É Luma, que sempre aparece nos momentos cruciais. Sua voz é direta, mas com uma preocupação velada, como se estivesse tentando compreender, mas não soubesse exatamente o que ele pensa. Eu nunca fui bom em olhar para trás, Luma. Nunca gostei de olhar para o passado. Ele faz uma pausa, ouvindo o leve ressoar de seus próprios pensamentos. E dessa vez, não vai ser diferente. Ela suspira, e ele pode quase vê-la franzindo o senho do outro lado da linha. Mavi, abrir mão de tudo como você está fazendo não é um ato de fraqueza. Mas, e se for tarde demais para recomeçar? O que você vai fazer agora? Ele sorri para si mesmo, um sorriso enigmático, mas que revela uma calma perturbadora. Não há medo em sua voz, apenas um convite ao desconhecido. Eu vou descobrir, Luma. Vou descobrir o que vem depois de viver no caos. E se for para recomeçar, que seja com alguém que eu confie. A linha fica em silêncio por um segundo, e Mavi sente o peso da conversa. Ele guarda o telefone no bolso e se afasta da mesa. Está decidido. O futuro é incerto, mas é sua escolha. Não há mais luxos, não há mais amarras. O que ele tem agora são seus próprios sonhos, e ele finalmente está pronto para persegui-los. Antes de sair da casa, ele dá uma última olhada para o espelho grande da sala, como se estivesse se despedindo de si mesmo. Seu reflexo é mais tranquilo, mais leve. Algo dentro dele parece ter se despido, como se a última camada de sua antiga vida tivesse sido removida. O carro está estacionado na garagem, pronto para levá-lo ao desconhecido. Luma o espera. Eles sabem que o que quer que aconteça dali em diante mudará tudo. Você já pensou no que vai fazer agora, Mavi? Luma pergunta, enquanto ele entra no carro. A curiosidade em sua voz é palpável. Ele sorri. Essa mesma calma imperturbável que parece dominá-lo, e responde sem hesitar. Eu vou começar do zero, Luma. Eu não sei exatamente o que será, mas tenho certeza de que será melhor do que tudo o que eu vivi até agora. Ela o observa com um olhar desconfiado, mas também uma faísca de esperança. Afinal, quando o caos fica para trás, o que resta é a oportunidade de construir algo novo, ainda que o futuro seja uma página em branco. Vamos ver onde isso vai nos levar então. O restaurante de Luma é simples, mas acolhedor. O cheiro de comida fresca mistura-se com o perfume das flores nas mesas, e o som da risada dos clientes preenche o ambiente de uma maneira que Mavi não se lembra de ter experimentado em muito tempo. Ele entra pela porta de vidro, o sino na entrada tilinta levemente, e Luma, que estava organizando as mesas, o olha com um sorriso travesso, como quem sabe exatamente o que está prestes a acontecer. Olha quem apareceu! O grande Mavi, finalmente pronto para o mundo real, hein? Ela diz, o tom brincalhão, mas com uma faísca de curiosidade nos olhos. Ele solta uma risada baixa, não tentando disfarçar o nervosismo que ainda sente. Ela está certa. Ele sempre foi alguém acostumado a ter tudo nas mãos, mas agora, depois de tantas mudanças, o simples fato de estar ali já é um desafio. Mavi se aproxima da bancada onde Luma o espera, e os dois trocam um olhar que fala mais do que qualquer palavra. Bom, a vida me deu uma oportunidade para recomeçar. Ele começa com um tom mais sério do que o habitual,
Mas ainda há uma leveza em sua postura, como se estivesse testando o que sentiria ao dizer aquilo em voz alta. Luma, cruzando os braços, encara-o, mas sem perder a provocação que sempre marcou suas conversas. Ah, você e esse papo de recomeço. Está vendo só? Agora você vai ter que trabalhar de verdade, Mavi. E sem as facilidades de antes, hein? Ela dá uma risadinha e ele responde, como quem aceita o desafio, mas também se diverte com a ideia. Vou precisar negociar bem meu salário. Não estou acostumado a viver com pouco, Luma. Ele diz, com um sorriso de lado. Mas o brilho nos olhos dele é diferente, mais sincero, como se a provocação fosse a primeira camada da nova realidade que ele está construindo. Luma olha para ele, avaliando. Ela conhece Mavi o suficiente para saber que ele nunca se contentaria com o simples, mas desta vez parece que ele está disposto a algo que nunca se imaginaria capaz. Ela se aproxima dele. Seus olhos brilham com uma mistura de desafio e afeição. Sabe, Mavi, vou te dar um emprego, mas não vai ser moleza. O que você acha de trabalhar com a gente? Vai ter carteira assinada, férias, 13º. Ela solta uma gargalhada leve, mas ele não reage como ela esperava. Ao contrário, ele a observa com um sorriso divertido, como se estivesse se acostumando com a ideia, aceitando as regras do jogo. Isso é interessante, mas vou precisar negociar essas condições. Ele responde com uma pitada de ironia, o que a faz rir ainda mais. Ela sabe que ele está brincando, mas ao mesmo tempo vê um brilho diferente no olhar dele. O tom brincalhão se dissipa quando, de repente, ele a olha com mais seriedade, como se a conversa de repente tomasse um rumo inesperado. Mas, sinceramente, Luma, não é apenas sobre o trabalho. Eu precisava de uma mudança de verdade, de algo que fosse além do que eu sempre conheci. Eu sei que você não vai me dar nenhum luxo, mas eu prefiro isso agora. A sinceridade nas palavras dele é inconfundível, e por um segundo, o ambiente parece se aquecer ao redor deles. Luma, que sempre o viu como alguém distante e intocável, agora o encara de outra forma. Não com pena, mas com respeito. Ela se aproxima um passo, mais desconcertada do que imaginaria. Eu entendo, mas você não vai achar estranho se adaptar a uma vida sem tantos luxos? Mavi a observa com um olhar profundo, seus olhos brilhando de um jeito que ela não reconhece. O que é luxo, afinal? Uma conta bancária cheia? Ou a possibilidade de acordar e decidir o que fazer com a vida, sem precisar responder a ninguém? Eu posso viver sem as extravagâncias. O que importa agora é o que vem pela frente, Luma. E eu sei que será melhor. A tensão na conversa se dissolve um pouco quando o garçom, com um sorriso educado, se aproxima, interrompendo o momento deles. Mavi sorri para Luma, como quem diz, está vendo? Eu não sou mais aquele homem. Mas Luma, ao perceber a intensidade da transformação de Mavi, sabe que ainda há muito mais a ser revelado. Ele talvez tenha tomado a decisão, mas o caminho à frente é mais incerto do que ele imagina. E mais do que isso, ela tem a sensação de que o que ele realmente busca vai muito além do simples trabalho ou da vida sem luxo. Há algo mais que ele ainda não revelou. Então, Mavi, quer começar amanhã? Luma pergunta, um toque de humor no tom, mas também uma pitada de desafio. Ele olha para ela com a leveza de quem está se jogando no desconhecido e responde com um sorriso confiante, mas sem o brilho de antes, mais humano agora. Amanhã está ótimo. Não importa o que venha. Eu estou pronto. Eu não sei, Mavi. Você sempre foi bom em se reinventar. Mas às vezes o passado ainda assombra. E eu não sei se você está pronto para isso. Você acha que deixar tudo para trás vai te libertar. Mas o que vai fazer quando tudo o que sobra for o vazio de escolhas que você não pode mais negar? A pergunta paira no ar como uma sombra que Mavi não sabe como afastar. Ele respira fundo, sentindo o peso daquelas palavras se aninhando dentro dele. Será que Luma tem razão? Será que ele está realmente pronto para recomeçar? Ou, no fundo,
O que ele realmente busca é algo que ele nunca poderá ter? Algo que, até agora, ele não sabe definir. Ele olha para ela e a pergunta surge como um desafio, mas também uma busca por respostas que ele ainda não sabe como encontrar. Eu já passei por tantas coisas, Luma. Será que esse vazio é pior do que tudo o que já vivi? Luma não responde de imediato. Ela simplesmente o observa, como se tivesse feito a mesma pergunta para si mesma várias vezes. O vento sopra novamente, mais forte, levando as folhas para o ar, e o som da terra batendo contra a madeira do caixão é o único que preenche o silêncio entre eles. Mas a resposta, Mavi sabe, virá com o tempo. Ele pode até ter enterrado Molina naquele momento, mas o verdadeiro desafio ainda está por vir. A luta contra si mesmo, contra o que ele se tornou, ainda está em aberto. E o que acontecerá após isso? Quem ele realmente se tornará quando as velhas sombras se forem? Isis finalmente cai na armadilha de Berta, confessa o assassinato de Henrique e vai presa. Mas a loira não está disposta a ser apenas mais uma detenta. Em pouco tempo, assume o controle da cadeia e transforma sua cela em um verdadeiro trono. Só que o jogo vira quando Lady surge com uma proposta inesperada. E o que acontece em seguida vai te surpreender. O mundo da loira desmoronou. Expulsa sem dinheiro, sem poder, sem nada. Mas se tem uma coisa que Isis não sabe ser, é derrotada. Com ódio fervendo no peito, ela decide dar um checkmate na ex-sogra. Se Berta lhe tirou tudo, ela também quer tirar tudo da empresária. Em uma noite abafada, ela encontra Lady num bar decadente da cidade. O rosto da comparsa brilha sob a luz fraca da lâmpada suja. Isis senta-se diante dela, batendo a unha pintada na mesa, a mente trabalhando a mil. Precisamos de um plano, sussurra a loira, inclinando-se para perto da parceira. Berta tá com a guarda baixa, acha que ganhou, mas não viu nada ainda. Lady estreita os olhos. Do que tá falando? O sorriso de Isis se alarga, venenoso. Vamos sequestrar a velha, fazer ela pagar até o último centavo. Lady engole seco. Sabe que brincar com Berta é brincar com fogo, mas sabe também que, ao lado de Isis, recuar não é uma opção. E enquanto a noite avança, o destino da empresária já começa a ser traçado. O que Isis não percebe é que, naquele exato momento, a lealdade de Lady já está sendo comprada por outro lado. A fumaça do cigarro de Lady sobe em espirais lentas, dissolvendo-se no ar quente do bar. Isis fala baixo, mas suas palavras cortam como lâminas. O plano está montado. Sequestrar Berta, arrancar uma fortuna da velha e depois dar um fim definitivo nela. Lady escuta tudo, de olhos fixos no copo de vodka à sua frente. Por fora, mantém a expressão impassível. Por dentro, o estômago se revira. Vai ser fácil, sussurra Isis, os dedos tamborilando na madeira áspera da mesa. Berta confia em você. Se marcar um encontro, ela vai. Lady ergue o olhar. Os olhos da loira brilham com um misto de euforia e perigo. E depois, questiona, como quem precisa de detalhes para se convencer. Isis sorri, inclinando-se para mais perto. Depois a gente arranca tudo dela, cada centavo. E quando não sobrar nada... Bem, um acidente pode acontecer, né? A mente de Lady viaja para longe. Ela se lembra da última vez que viu Guga vivo, da chantagem de Isis, do medo que sentiu. Agora percebe que Berta está a um passo do mesmo destino. Mas será que consegue carregar esse peso nas costas? Horas depois, Lady caminha com passos rápidos pelas ruas escuras da cidade. Ela precisa pensar, precisa decidir, mas a verdade é que já sabe a resposta. Antes de voltar para casa, faz uma parada estratégica. Um prédio luxuoso onde Berta a aguarda. A empresária está sentada em uma poltrona imponente, uma taça de vinho na mão. O olhar afiado perfura Lady assim que ela entra. Então, pergunta sem rodeios. Lady respira fundo.
Não há mais volta. Isis quer te sequestrar e matar depois. Berta solta um riso curto, mas sem traço de humor. Eu já imaginava. Lady franze a testa. Já? A empresária se levanta, caminha até uma mesa e joga um envelope sobre a superfície de vidro. Lady pega e abre. Dentro, fotos. Isis e um grupo de homens num beco. Conversas suspeitas. Dinheiro trocando de mãos. Eu já sabia que ela ia tentar alguma coisa, diz Berta com a calma de quem controla o tabuleiro. Agora só preciso da peça certa para fazer esse jogo virar contra ela. Lady sente um arrepio na espinha. Ela acabou de vender a alma, mas agora não há escolha. Berta sorri, satisfeita. Vamos dar a Isis exatamente o que ela quer e ver até onde ela consegue ir antes de cair na própria armadilha. E enquanto um plano mortal começa a se formar, Isis, do outro lado da cidade, se prepara para o que acredita ser sua maior vitória. O cheiro de mofo e ferrugem impregna o ar do galpão abandonado. Uma lâmpada fraca pisca no teto, lançando sombras trêmulas nas paredes descascadas. No centro do espaço, Berta está amarrada a uma cadeira de metal. Os pulsos marcados pela corda apertada, mas a expressão intacta, fria, observadora. Isis surge da escuridão, caminhando em passos lentos, saboreando cada segundo do que acredita ser sua vingança triunfal. Seus saltos ecoam pelo chão de concreto e o sorriso que estampa o rosto não esconde a satisfação. Olha só para você, sogrinha. Ela solta um riso baixo, puxando uma cadeira e se sentando de frente para a empresária. A mulher mais poderosa dessa cidade, reduzida a isso. Que cena linda! Berta a encara, sem demonstrar medo. E agora? Vai me matar? Isis inclina a cabeça, fingindo refletir. Ah, Berta, você acha que eu sou burra? Matar assim, de cara? Que graça teria? Ela se aproxima mais, deixando a voz cair para um sussurro venenoso. Primeiro você vai me dar tudo o que tem, até o último centavo. Depois, a gente vê, do outro lado do galpão, Lady mantém-se encostada em uma pilastra, os braços cruzados, mas a mente fervendo. O plano de Berta está em curso, mas Isis, imersa no próprio jogo, não percebe nada. A loira levanta-se de repente, os olhos faiscando. Você me deve, Berta. Eu fiz tudo por essa família. Aguentei aquele idiota do Henrique, engoli sapo atrás de sapo. Mas eu sempre soube. No fundo, eu sabia que um dia teria que resolver as coisas com as minhas próprias mãos. O ar pesa no galpão. Berta franze o senho. O que quer dizer com isso? Isis dá um passo para trás, jogando os braços para o alto. Ah, minha querida, não se faça de sonsa. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Henrique foi um estorvo. Sempre foi. Ciumento, chato, desconfiado e, no final das contas, burro. Ela solta uma risada seca. Achou que podia me encurralar. Achou que ia me desmascarar. Coitado. A respiração de Lady engata. A mulher acaba de confessar. Assim, sem cerimônia. Do lado de fora, os furgões da polícia já estão posicionados. Cada palavra de Isis é captada pelos microfones escondidos sob as roupas de Berta. A loira se vira para a empresária, os olhos queimando em triunfo. Foi um erro me subestimar, Berta. Henrique achou que podia me ameaçar, que eu ia me acovardar. Mas eu fiz o que precisava ser feito. Fiz o que qualquer uma no meu lugar faria. Berta, então, esboça um sorriso. Pequeno, perigoso. Obrigada, Isis. Ela diz, a voz mais firme do que nunca. A loira franze a testa. Obrigada? Pelo quê? É nesse momento que as portas do galpão explodem para dentro. O estrondo das botas pesadas dos policiais ecoa pelo espaço. Sirenes piscam, luzes invadem a penumbra, vozes gritam ordens. Isis congela. O sangue esfria nas veias. Isis Navarro, você está presa. O mundo da vilã gira. As palavras martelam em sua mente, mas o corpo não reage. Antes que possa correr,
lutar ou negar, sente os pulsos serem puxados para trás e o frio do metal das algemas apertando sua pele. E enquanto é arrastada para fora, o olhar de Lady encontra o dela. Traição, ódio, fim de jogo. Mas se Isis pensa que esse é o fundo do poço, está enganada. Do lado de fora das grades, ela não manda em mais nada. Mas dentro da prisão, a história será diferente. O portão de ferro se fecha atrás de Isis com um estrondo que ecoa pelos corredores frios da penitenciária. O cheiro de cimento úmido e suor impregna o ar. As detentas a observam com olhos famintos, avaliando a recém-chegada como predadores espreitando uma presa. Mas Isis? Isis não é presa fácil. A loira caminha de cabeça erguida, a postura impecável, como se estivesse desfilando pela sala de jantar da mansão de Berta e não pelo corredor estreito de um presídio. Seu salto, agora trocado por chinelos de borracha, não estala no chão, mas sua presença, essa sim, faz barulho. Essa aí tem cara de encrenca, cochicha uma detenta para a outra. Encrenca nada, responde a colega, sem tirar os olhos de Isis. Essa aí é cobra criada. Ao chegar na cela, Isis para na porta, observando as outras mulheres que já ocupam o espaço minúsculo. Duas delas interrompem uma conversa e encaram a loira de cima a baixo. Uma delas, Cibele, se levanta, cruzando os braços. Aqui não tem espaço para madame, solta, com um sorriso debochado. Isis ergue uma sobrancelha e inclina levemente a cabeça, analisando a rival como um gato que brinca com o rato antes de atacá-lo. Madame? Ela solta uma risada seca. Querida, se você soubesse quantas noites passei com o salto atolado na lama antes de chegar onde cheguei. A loira dá um passo à frente, reduzindo a distância entre elas. A vida me ensinou a me virar, e aqui dentro não vai ser diferente. Cibele sorri torto. Bonito discurso, mas aqui quem manda sou eu. O silêncio pesa por um instante. Então, num movimento rápido e certeiro, Isis avança. Um puxão brusco nos cabelos de Cibele, e antes que qualquer uma das outras possa reagir, a rival já está prensada contra a parede, os olhos arregalados. Olha só, fofa, sibila Isis, com um tom quase doce. Eu não sou dessas que pedem licença, entende? Eu tomo. E se tiver que ser na marra, eu faço ser na marra. Ela aperta um pouco mais, sentindo Cibele se contorcer. Agora vou soltar você, e você vai decidir se quer ser minha amiga ou minha empregada. Que tal? Quando Isis finalmente a solta, Cibele recua, massageando a nuca, a expressão transformada em puro ressentimento. Mas não responde. Não precisa. A mensagem foi dada. Do lado de fora da cela, uma carcereira assiste à cena com um sorriso discreto. A loira já chegou fazendo estrago. Enquanto a notícia da nova hóspede se espalha pelos corredores, Isis se senta na cama, cruzando as pernas com elegância. A batalha pelo domínio já começou. E se tem uma coisa que a vilã sabe fazer, é vencer. E não demora muito para que uma visita inesperada apareça para ver sua ascensão de perto. A cela de Isis já não é apenas um espaço apertado de paredes descascadas e colchões finos. É um território. E ela, a soberana. Cibele agora mantém a cabeça baixa quando cruza o caminho da loira, e as outras presas aprenderam rápido que enfrentá-la não é uma opção. Quando o carcereiro anuncia uma visita, Isis levanta da cama, ajeita os cabelos com as pontas dos dedos e segue pelo corredor com a mesma altivez de quem caminha por um tapete vermelho. Ela já imagina quem está do outro lado do vidro e acerta em cheio. Lady está ali, do outro lado da divisória de vidro, esperando. Um sorriso hesitante no rosto, os dedos tamborilando sobre a mesa. Isis se senta devagar, pega o telefone e inclina a cabeça, analisando a antiga aliada com olhos afiados. Se veio pedir perdão, pode economizar saliva,
dispara a loira com um sorrisinho venenoso. Lady suspira, desviando o olhar por um instante. Eu fiz o que tinha que fazer, Isis. A vilã solta uma risada curta, sem humor. Ah, entendi. Foi por senso de justiça, então? Que bonitinho. E eu achando que era só medo de acabar no buraco junto comigo. Lady engole seco. Ela sabe que, por trás da aparente calma, Isis está fervendo de ódio. Mas também sabe que a loira não dá ponto sem nó. Se a recebeu com essa postura, é porque ainda tem cartas na manga. Como é que tá aí dentro? Arrisca Lady, tentando quebrar o gelo. Isis se recosta na cadeira, fingindo desinteresse. Maravilhosa, meu bem. Mal cheguei e já virei dona do pedaço. Ela sorri de lado, brincando com uma mecha do próprio cabelo. Inclusive, tô pensando em abrir um negócio aqui dentro. Quem sabe uma agência de cobrança? Afinal, muita gente me deve nessa vida. Lady sente o sangue gelar. O recado é claro. Isis pode estar atrás das grades, mas não está impotente. Não vem com esse papo, Isis, murmura. A loira se inclina para mais perto do vidro, os olhos faiscando. Sabe o que eu acho engraçado, Lady? É que você jogou direitinho. Fez seu teatrinho, se aliou à Berta, me entregou para a polícia. Mas esqueceu de um detalhe. Que detalhe? Isis sorri, e há algo de predatório na forma como pronuncia cada palavra. O mundo dá voltas, querida, e eu sou perita em virar o jogo. Lady segura firme o telefone, sentindo um calafrio subir pela espinha. Algo dentro dela diz que essa história ainda está longe do fim. E enquanto a visita termina e Isis retorna para sua cela, já começa a planejar seu próximo movimento. A rotina na penitenciária nunca mais foi a mesma desde a chegada de Isis. Se antes as presas seguiam uma ordem caótica, agora há uma nova hierarquia. E quem dita as regras é ela. A loira caminha pelo pátio como uma rainha inspecionando seu castelo, enquanto as outras detentas abaixam a cabeça ou lançam olhares cautelosos. O sol escaldante castiga a pele das prisioneiras, mas Isis permanece impecável, protegida pela sombra projetada por Cibele, que segura um pedaço de papelão improvisado como leque. Tá abanando direito, querida? Porque se eu sentir uma gota de suor escorrendo, você vai esfregar esse pátio inteiro com uma escova de dente, avisa Isis, sem nem precisar olhar para a ex-rival. Sim, senhora, murmura Cibele, apertando os lábios. As detentas novas aprendem rápido. No refeitório, a loira não enfrenta fila. A comida dela é sempre a melhor, servida antes de qualquer outra. E quem ousa se opor, bem, não ousa duas vezes. Um grupo de detentas observa de longe, cochichando entre si. Uma delas, uma mulher forte e tatuada no braço, se levanta. Chega dessa palhaçada. Essa loira acha que manda aqui, mas eu quero ver se ela é tão durona quando não tem as amiguinhas por perto. Ela avança em direção a Isis, batendo os punhos um no outro. Outras presas param o que estão fazendo, atentas à cena que se desenrola. Mas Isis sequer se levanta da mesa. Apenas ergue os olhos e dá um sorriso preguiçoso. Você quer me testar, amor? Porque se for isso, te adianto uma coisa, eu nunca perco, diz Isis, segurando o garfo entre os dedos como se fosse um punhal. A mulher hesita por um segundo. É o suficiente. Cibele, que até outro dia era inimiga da loira, já está de pé, ao lado de outras duas detentas fiéis a Isis. É melhor você sentar e terminar seu rango, querida, avisa Cibele, a voz carregada de ameaça. A rival estreita os olhos, mas acaba recuando. Isis volta a comer, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Foi o que eu pensei, murmura satisfeita. A fama da loira cresce como fogo em mato seco. Isis não apenas controla as detentas, mas também começa a criar influência sobre alguns carcereiros. Conversas baixas nos corredores, favores trocados. O poder dela ultrapassa os muros da cela
e começa a se infiltrar nos cantos mais obscuros da prisão. E quando menos se espera, a vilã recebe uma notícia que pode mudar completamente o jogo. O burburinho corre pelos corredores da prisão antes mesmo de Isis receber a notícia. Algo está acontecendo. Algo grande. As detentas cochicham entre si. Algumas trocam olhares desconfiados, outras observam a loira de longe, como se esperassem sua reação. Na cela, Isis está deitada em sua cama improvisada, as pernas cruzadas, jogando cartas com Cibele e outra presa. O baralho desliza entre seus dedos com a precisão de quem está acostumada a blefar dentro e fora da prisão. Tá estranho o clima hoje, né? Cibele comenta, lançando um olhar rápido para o corredor. Isis nem levanta os olhos das cartas. É sempre assim quando alguma bomba está prestes a estourar. Antes que Cibele possa responder, um carcereiro surge na porta da cela. Ele dá uma batida seca na grade, chamando atenção. Isis, visita para você. A loira arqueia uma sobrancelha sem pressa para se levantar. Se for mais uma das minhas fãs, avisa que hoje não tô dando autógrafos. O carcereiro não esboça reação. Você vai querer essa conversa. Agora sim. Isis se interessa. Lentamente ela se levanta, ajeita o cabelo com a ponta dos dedos e segue para a sala de visitas. Assim que atravessa a porta, seus olhos se estreitam ao reconhecer a figura que a espera do outro lado do vidro. Do outro lado do telefone, Lady a encara com um sorrisinho enigmático. Vai me dizer que sentiu saudades? Isis provoca, levando o telefone ao ouvido. Lady solta uma risada curta. Eu disse que o mundo dá voltas, Isis, e olha só onde a gente tá agora. A loira se inclina levemente para frente, estreitando os olhos. Se veio só para jogar conversa fora, pode ir dando meia volta. Lady abaixa um pouco a voz, seu tom ganhando um peso diferente. Eu vim porque tenho uma proposta. Algo que pode te tirar daqui mais rápido do que você imagina. O coração de Isis não acelera. Ela treinou para não demonstrar fraqueza, mas sua mente trabalha a 1000. Agora eu fiquei curiosa. E que tipo de negócio exige minha atenção? Lady sorri, inclinando-se também para perto do vidro. Do tipo que pode mudar tudo. Isis estreita os olhos. Se tem uma coisa que ela sabe, é que oportunidades assim sempre vêm com um preço. Mas será que essa é a chance que ela esperava para sair da prisão e retomar seu império?